Vibra meus elétrons, tudo positron? Nos últimos vídeos a gente tem discutido a ideia de funções inorgânicas. Então vimos que uma função química é uma organização das substâncias, que podem ser orgânicas ou inorgânicas. Depois a gente discutiu um pouquinho sobre o que acontece numa solução. Vimos a ideia de ionização, dissociação, solvatação, dissolução. E por último, vimos também a parte de teoria ácido-base. No vídeo de hoje a gente vai começar a discutir a função inorgânica ácido. Então a gente vai entender o que é um ácido, algumas implicações dessa função. Vamos lá? Bom, ácido, a gente vai seguir aqui a ideia de Arrhenius. O Arrhenius dizia que ácido é todo composto que em solução aquosa ioniza, ou seja, o ácido ele quebra sua ligação covalente e libera para o meio o íon hidrônio H3O+, ou simplificando, H+. Então, quando eu tenho água, a gente vai ter o que? A liberação desse íon positivo. Então aqui, eu tenho uma reação do ácido clorídrico com a água. O que acontece? Quando eu tenho HCl com a água, essa ligação HCl é quebrada e o hidrogênio vai para essa água. Beleza, Eric. Então o que eu vou ter no final? Eu vou ter o H3O+ e o Cl-. Eric, eu preciso colocar a água e H3O+? Você pode simplificar. Então a gente pode simplesmente escrever HCl produzindo H+ e Cl-. Outro exemplo. Ácido sulfúrico com água. O que vai acontecer? O enxofre vai perder esses dois elétrons que vão para a água. Então o que vai acontecer? No momento que o enxofre perder o hidrogênio para a água, vai formar o íon hidrônio e o íon sulfato. Se você quiser simplificar, você pode colocar o quê? H2SO4 produzindo o quê? 2H+ mais o íon sulfato. É o mesmo resultado, só é uma simplificação. Quando a gente fala de ácido, para eu entender quantas moléculas realmente quebraram e ionizaram, a gente fala de grau de ionização. Por definição, o grau de ionização é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Ou seja, é uma relação do que eu tenho realmente quebrado com o que eu tenho ao todo. E ela mede a extensão da ionização das moléculas. Ou seja, ela vai me dar uma ideia do quão ionizado, quão quebrado essas moléculas estão. Então a gente pode ter uma noção do quão ácido um meio é. Como é que você calcula isso? A gente calcula da seguinte maneira. O alfa, o grau de ionização, tá? Que a gente representa pela letra grega alfa, é dado pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas, que é o total que realmente eu tenho ali na solução. E esse número ele pode ser dado entre 0 e 1, se a gente estiver pensando em decimais, ou se eu multiplicar isso aqui por 100, a gente vai ter uma resposta em porcentagem, de 0 a 100%. Aqui um exemplo para a gente. Olha, o nosso grau de ionização para alguns ácidos. O HCl ele tem um grau de ionização de 92%. O que isso significa? Significa que a cada 100 moléculas dissolvidas, 92 ionizam. Então é um ácido que a gente fala que é um ácido forte, é um ácido que ele consegue liberar bastante hidrogênio para o meio. Já o HF, ele é um ácido considerado moderado. Por quê? Porque o alfa dele é de 8%. Ou seja, a cada 100 moléculas, 8 ionizam. Eric, então quer dizer que ele é mais fraco que o HCl? Sim, ele é mais fraco. Mas não necessariamente ele é mais perigoso. Como assim, Eric? O HCl tem um alfa maior. Por que ele não é mais perigoso que o HF? O que a gente fala de perigoso depende do referencial. Por exemplo, o HCl ele queima.
Então, se cair uma gota de HCl na tua mão, vai queimar. Já o HF, ele é corrosivo. Então, você consegue guardar o HCl, o ácido clorídrico, em vidro. O HF não. Ele é o único ácido que corrói vidro. E se por acaso cair uma gotinha de HF na tua mão, vai te dar problema, porque ele reage com o cálcio dos ossos e ele dissolve esse cálcio dos ossos. Então, se você tiver um acidente com HF, os seus ossos vão derreter e você vai ficar com a mão pendurada. Já o HCl, você vai ter uma queimadura grave. Então, a periculosidade de um ácido não necessariamente tem a ver com a sua força, mas sim com o que ele faz num determinado meio. A classificação dos ácidos pode ser dada de diversas maneiras. A gente pode classificar esses ácidos quanto à presença ou não de oxigênio, ao número de hidrogênios ionizáveis ou quanto à força desse ácido. Quanto à presença de oxigênio, a gente pode ter dois tipos: hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio em sua estrutura. Ou seja, a gente fala que essa substância tem a fórmula HX. O que quer dizer HX? Eu tenho o hidrogênio mais um elemento. Por exemplo, aqui ó, HCl, HBr, H2S e HCN. Eric, mas você não falou para mim que tem que ter dois elementos, que tem que ser que tem que ter uma substância binária? Sim, normalmente os hidrácidos são binários, ou seja, tem dois elementos, HX. Só que o HCN ele foge dessa regrinha. Ele é um hidrácido, mas ele tem três elementos. O CN- é chamado de cianeto. Ele é um grupo tão instável que normalmente ele fica junto. Então, a gente tem o HCN como um hidrácido, sim. A gente também pode ter o quê? Os oxiácidos, que são ácidos que apresentam oxigênio em sua estrutura. Normalmente, a gente viu que o quê? Os hidrácidos são binários e os oxiácidos são ternários, tá? O que é um ácido ternário? Ou seja, a gente tem três componentes, HXO. Então eu sempre vou ter o hidrogênio, um elemento e o oxigênio. Por exemplo, HClO, que é o ácido hipocloroso, que a gente consegue utilizá-lo como o cloro como desinfetante, para lavar roupa e tudo mais. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é extremamente utilizado para diversas reações. Por exemplo, para bateria de carro, para a produção de papel e celulose. A gente tem diversas aplicações para o ácido sulfúrico. O HNO3, o ácido nítrico. O ácido nítrico ele é também utilizado como reagente em reações orgânicas, no processo de nitração. Então, muitas vezes, quando você escuta a palavra nitro, normalmente tem uma reação com ácido nítrico ali. E o H2SO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é um ácido extremamente inofensivo, porque é uma reação natural entre o gás carbônico e a água. Só que, apesar de ser inofensivo, é ele o responsável pela nossa digestão. Eric, mas a digestão não é o HCl? Sim, mas para formar o HCl, o nosso corpo tira o hidrogênio do ácido carbônico. Então você só consegue digerir um alimento porque você respira. Quanto à classificação ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente pode ter o quê? Monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Eric, o que é o hidrogênio ionizável? Hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que você realmente consegue arrancar do ácido. Então você quebra a ligação do ácido para liberar aquele hidrogênio para o meio.
Com isso, você consegue classificá-lo como monoácido quando você só libera um único hidrogênio para o meio. Por exemplo, o HCl e o HNO3. Então você só quebra esse hidrogênio aqui e libera ele para o meio. Quando eu tenho um diácido, a gente está liberando 2 hidrogênios para o meio. Por exemplo, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ó, a gente libera 2. E o ácido carbônico, que a gente também libera 2. Nós temos os triácidos. Os triácidos ocorre a ionização de 3 hidrogênios, ou seja, a gente quebra 3 hidrogênios da estrutura. Então, por exemplo, o H3PO4, a gente libera esses 3 hidrogênios. O ácido bórico, a gente também libera esses 3 hidrogênios. E por último, a gente tem os tetrácidos, que são ácidos mais complexos que liberam 4 hidrogênios para o meio. Então, por exemplo, H4P2O7. Essa molécula ela vai liberar 4 hidrogênios para o meio. Essa molécula se chama ácido pirofosfórico. O fósforo a gente vai ver que tem umas observações interessantes para ele, mas é papo um pouquinho mais para frente. E a gente tem também, por exemplo, H4SiO4. Então, esse ácido ele vai liberar o quê? 4 hidrogênios para o meio. Beleza? OBS. Falei que o ácido fosfórico ele tem algumas observações. Essa é uma delas. O ácido fosfórico, o H3PO4, ele é um triácido. Então você vai conseguir o quê? Essa é a fórmula estrutural do ácido fosfórico. Então a gente tem 3 ligações de hidrogênio com oxigênio e uma ligação coordenada. Então eu consigo quebrar essas 3 ligações aqui com oxigênio, porque o oxigênio é muito eletronegativo. Já quando eu vou para o H3PO3, eu não tenho um triácido, eu vou ter um diácido. Por quê? Porque eu só tenho 2 hidrogênios que podem ser quebrados. Então, o H3PO4 é um triácido e o H3PO3 é um diácido. Por quê? Porque eu só consigo liberar os hidrogênios do oxigênio. E quando eu vou para o H3PO2, agora o que eu vou ter? Eu vou ter um monoácido. Por que o monoácido, Eric? Um monoácido porque eu só consigo quebrar um único hidrogênio. Só consigo quebrar uma única ligação hidrogênio-oxigênio. Então a gente tem que ter cuidado com os ácidos. Se ele botar um fósforo, pessoal, monta a estrutura. Porque dependendo vai ter problema, vai ter uma pegadinha em uma questão. Quanto à força dos ácidos, os ácidos podem ser classificados como fracos, moderados ou fortes. Um ácido forte é aquele que possui seu grau de ionização alfa maior ou igual a 50%, tá? É maior ou igual. Ou seja, metade ou mais da metade de todas as moléculas que são dissolvidas, elas quebram e ionizam. Por exemplo, aqui a 18 graus Celsius, com uma solução diluída, o HCl ele tem um alfa, ou seja, um grau de ionização de 92,5%. O ácido nítrico ele tem 92 e o ácido sulfúrico 61. Então, se a gente for olhar a força desse ácido, a gente normalmente ouve falar que o ácido sulfúrico é muito perigoso. O ácido clorídrico é mais perigoso ainda, tá? Por quê? Porque o alfa dele é muito maior. E o ácido nítrico é mais forte ainda do que o ácido sulfúrico. Então, aquele medo todo que a gente tem do ácido sulfúrico, existem ácidos piores, tá? Érica, qual é o ácido mais forte de todos? Olha aqui embaixo. Vou colocar a estrutura dele para vocês verem. Ele é o ácido mais forte de todos. A sua estrutura é tão complexa que você tem uma força extremamente maior do que esses aqui, tá? Ácidos semifortes são aqueles que possuem um alfa entre 5 e 50, ou seja, igual a 5 e menor
e menor que 50%. Por exemplo, aqui a 18 graus, o ácido sulfuroso ele tem um alfa de 30%, ou seja, ele é mais fraco que o ácido sulfúrico, que era 60%. O ácido fosfórico tem um alfa de 27%. E o ácido fluorídrico tem um alfa de 8,5%. Aí cai naquela discussão que eu falei para vocês. Não é porque o alfa é um pouco mais baixo que ele não é perigoso, tá? Então tudo depende do meio que você vai reagir. Já os ácidos fracos, você tem um alfa menor que 5%. Então, por exemplo, o ácido sulfídrico ele tem um alfa de 0,076%, é muito baixinho. O ácido cianídrico ele tem um alfa de 0,008%. Mas cuidado, o ácido cianídrico forma cianeto, que é extremamente tóxico para o nosso corpo. Então, o cianeto já foi utilizado muito para matar pessoas. Então não é que ele é um alfa baixo que ele não é perigoso, tá? O ácido bórico, por exemplo, ele é mais forte que o ácido cianídrico, mas a gente usa água boricada no olho, por exemplo, quando está com terçol, e essa água boricada é uma solução de ácido bórico, diluída, mas é. Então, dependendo da característica, da necessidade, a gente vai utilizar esses ácidos com finalidades diferentes. Resumindo, quanto à presença de oxigênio, hidrácidos e oxiácidos. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, monoácido, diácido, triácido e trácido. Quanto à força do ácido, fraco, moderado e forte. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente viu a característica dos ácidos, vimos o que é um ácido segundo o Arrhenius, vimos as classificações dos ácidos, falamos da característica de alguns ácidos e algumas aplicações. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!